João capítulo 6, versículo 42. Quem achou, diga amém? Amém. Diz assim a palavra: E diziam: Este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz: desci do céu? Jesus respondeu: Não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas que todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, e esse já viu o Pai. Em verdade, lhe digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: Como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? E Jesus respondeu: Em verdade, lhe digo que se vocês não comeram a carne do Filho do Homem e não beberam o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando estava ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Então, quando Jesus disse essas palavras, ele estava vindo de outras situações, né? Jesus tinha atravessado o mar por cima, né? Ali, tinha passado por cima das águas e já tinha chegado aqui, mas antes disso, Jesus tinha feito a multiplicação dos pães. E o povo que seguia Jesus, mesmo vendo o milagre da multiplicação, né, que Jesus fez ali, ainda chegaram a Jesus e perguntaram: se você é mesmo o Filho de Deus, qual é o sinal que você vai mostrar para a gente que você é? Irmão, você imagina se a gente estivesse lá, né, de 5 pãezinhos e alguns peixinhos, ele alimentou quase 5.000 pessoas. E depois que ele fez esse milagre, ainda recolheram 12 cestos que sobraram. Ele disse: recolhe tudo, para que não se perca nada. E o povo viu isso. E como é que vai dizer ainda, né? Como é que a incredulidade é tão grande para dizer ainda: mostra algum sinal? Qual sinal seria maior do que algo desta maneira, né? E interessante que eu fico imaginando assim: o pão não brotou, né? Não surgiu aquela montoeira de pão, aquele monte de pão para as pessoas comer ao mesmo tempo. Ele mandou que partissem os pães e também os peixinhos, e fossem dando para aqueles que estavam sentados, e o pão e o peixe se multiplicavam na mão. Aleluia. Das pessoas, porque não acabava no cesto. Quando eles colocavam a mão e dava para um, dava para outro, já chegou nos 10, 20, 30, 50 pessoas, né? Ou mais, que era uma multidão. Depois chegou nos 5.000, né? E eles olhavam no cestinho: mas está aqui os 5 ainda, está aqui ainda os pães. E depois que eles terminaram de certo, assim, eu imagino conversando um com o outro, não olhando no cesto, quando eles olham o cesto cheio, todos os cestos cheios, os 12 cheios, representando os 12 apóstolos que estavam ali. Então eu digo sempre na igreja que nós somos mais crentes do que aquele povo, né? Porque eu não sei qual é a razão que você veio aqui nessa noite, ou por que você veio buscar, mas você veio buscar porque sabe que Cristo tem para dar. Aleluia. E que Ele é Senhor, que Ele é capaz de prosperar na nossa vida. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que diz agora: desci do céu? O que você faria? Faça uma reflexão aí. Aleluia.
Você conviveu com uma criança desde pequenininho? Sabe quem é o pai dele? Sabe quem é a mãe dele? Sabe que o pai era carpinteiro, tinha nascido numa casa pobre, né? A família pobre, conheceu os irmãos de Jesus, mas aí Jesus vai crescendo. Ele disse que com 12 anos já era sábio, já ensinava as pessoas do templo, ensinava os doutores da lei, e todos ficavam admirados com a sua sabedoria. Não é de confundir a cabeça um pouco? Nós conhecemos esse rapaz, mas como é que agora esse rapaz diz desci do céu? Nós conhecemos a mãe dele, que é a mãe dele, e o pai dele não é filho de José, é esse, José? Ele não é o filho de José, não é o filho do carpinteiro. Como ele diz agora desci do céu? Né? Certamente ele ia criar uma dúvida na cabeça de muitas pessoas, né? Porque eles conheciam a Jesus, mas também, né, ia criar alguma coisa, um despertar, um interesse por saber como que aquele rapaz fazia essas coisas, né? Porque ninguém que é natural pode realizar as obras que Jesus realizava, né? Criou a primeira dúvida ali. Então Jesus diz assim: não fiquem murmurando, porque eles estavam falando entre si, quietinho, mas o ouvido de Jesus tudo escuta, os olhos de Jesus tudo vê. Escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouvir e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Aleluia. Aquele que aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que veio de Deus, esse já viu o Pai. Está falando, ninguém aqui viu o Pai, nem um homem, nem um ser humano viu o Pai, mas eu que decidi lá sei quem é o Pai. Eu já vi Ele, eu estive com Ele, eu permaneci com Ele desde o princípio. Eu conheço o Pai, e eu vim exatamente para cumprir a vontade do Pai. Aleluia, aleluia. Aí ele continua dizendo: em verdade lhe digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Aleluia. Aqui nós vamos trazer algo, um discernimento espiritual. É preciso crer que Jesus, Ele sacia a nossa fome espiritual, não a física. Aleluia. Ele estava falando aqui espiritualmente, que aquele que comer, aquele que se alimentar de Jesus Cristo, da sua palavra, não terá fome, não terá necessidade. Aleluia, porque quando nós estamos firmados em Jesus, ainda que ao nosso redor a situação esteja um caos, a situação esteja precária, eu sei que eu estou me alimentando de Jesus. Ele diz que aquele que se alimenta dele não terá falta de nada. Aleluia. E isso se completa no livro, no Salmo 23, aonde o original vai dizer: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta, de coisa alguma eu terei falta, porque o Senhor, em qualquer situação, em qualquer circunstância, Ele é o Senhor na minha vida. Esse é o pão que desceu do céu, aleluia, para que todo aquele que dele comer não pereça. Aleluia. Se você tem Jesus e se alimenta dele, você não vai perecer. Você vai estar firmado cada dia mais numa rocha. Os teus pés vão estar ligados, firmados naquele que pode te conduzir os teus passos, naquele que pode escrever uma nova história para mim e para você. E Ele tem começado a escrever numa página em branco. Ele tem feito algo grande em nós, porque a nossa história era uma história que não dava para ser contada. Então o que Jesus fez a partir do momento que nós cremos? Depois que nós começamos a nos alimentar e saciarmos a nossa necessidade na palavra, Ele rasgou aquela história velha, pegou um livro novo e começou a escrever uma nova história. Aleluia. Uma história sem acusação, uma história que não tem ninguém apontando o dedo. Ainda que tenha, o Senhor diz: delas eu não me lembro mais. O negócio agora é comigo e com você. Ele está escrevendo uma nova história para você, irmão. Uma nova história para você, irmão. Mas é preciso nós se firmarmos em Jesus. É preciso nós crermos que Jesus é este pão. Não este pão que nós vamos comer agora, daqui a pouco. Porque esse pão é para a memória, é para a lembrança até que Ele venha.
Mas o pão que Jesus está falando, se tratando da sua carne, é aquele pão invisível que nós não comemos. Quando dobramos o joelho, chamamos a atenção dele, dizemos: Senhor, eu estou fraco, eu estou necessitado, eu estou passando necessidade, eu não aguento, eu estou fraco, não tenho condições de se colocar de pé. Aí este pão sacia, nos coloca de pé, nos fortalece, nos levanta e diz: agora pode caminhar, porque eu sacio a tua fome. Se alimentar dele antes de sair de casa vai saciar a tua fome pelo dia, pela semana, pelo mês, pelo ano, e as promessas vão só sendo acrescentadas. A leitura da palavra, aleluia, vai se preparando o teu coração, preparando a tua alma nessa noite para participar da ceia do Senhor. Algo importante que o Senhor deixou para nós. Paulo diz assim em 1 Coríntios 11:23: porque eu recebi do Senhor, porque também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês, faça isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, faça isso todas as vezes que beber em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos discipulados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém, irmãos? Então Paulo está dando aqui uma orientação para a igreja, né? Primeira orientação: discernir. Comer com discernimento, beber o corpo do Senhor com discernimento, sabendo que isso é algo espiritual, que tanto vai trazer um alimento, uma força, uma estrutura para nós, como também pode trazer graves consequências. Quando nós não discernimos, ou comemos o pão, ou o sangue do Senhor Jesus, que é o suquinho que nós vamos orar daqui a pouco, né? De qualquer maneira, de qualquer jeito. E aí ele termina dizendo: se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos discipulados pelo Senhor. O que ele está querendo dizer? Eu estou te orientando para você não fazer nada errado. Eu estou te orientando para que você não caia. Porque eu recebi do Senhor, porque também lhe entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês. Faço isso em memória de mim. Em memória de quem? Jesus. Em memória de quem? Jesus. Pode levantar o teu pão. Vamos orar juntos. Senhor, no teu nome, meu Deus, aqui, Senhor, meu Deus, ó Pai, nós seguramos este pequeno pedaço de pão. Fazemos isso em memória ao Senhor. Fazemos isso em reconhecimento ao sacrifício que o Senhor, meu Deus, ó Pai, fez naquela cruz. E sabemos, meu Deus, ó Pai, que esse ato, Senhor, é verdadeiro. E esse ato, Senhor, meu Deus, ó Pai, é um ato de fé junto com a tua igreja. E vai agora, meu Deus, ó Pai, se alimentar do corpo. Meu Deus, eu peço ao Senhor, meu Deus, ó Pai, que o Senhor sustente, que o Senhor fortaleça, meu Deus, ó Pai, a este filho, a esta filha, meu Deus, ó Pai amado, na caminhada, Senhor, meu Deus, ó Pai, que eles vão, meu Deus, ó Pai, enfrentar. Através do corpo, meu Deus, ó Pai, de Cristo, eles encontrem, meu Deus, ó Pai, a força necessária, meu Deus, para lutar, para não, Senhor, meu Deus, parar no caminho. Meu Pai, nós consagramos este pão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode participar do pão, em nome de Jesus.
Versículo 25. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isso todas as vezes que beber, em memória de mim. Que este sangue agora, meu Deus, ó Pai, que a tua igreja vai, meu Deus, participar. O sangue, meu Deus, ó Pai, da nova aliança do Senhor Jesus. Venha, meu Pai, restaurar. Venha trazer, meu Deus, ó Pai, renovo, força, curar a enfermidade, restaurar a saúde dos teus filhos espiritual, Pai. E ao descer do teu sangue, meu Deus, ó Pai, nas entranhas de cada um de nós, Senhor Deus, ó Pai, haja um mover, meu Deus, ó Pai, poderoso do teu Espírito Santo. Haja um renovo forte e poderoso do teu Espírito Santo, Pai. Pois nós cremos, meu Deus, ó Pai, que este sangue é poderoso, que este sangue tem poder, meu Deus, ó Pai, para curar a enfermidade, para renovar, meu Deus, ó Pai, Senhor, as nossas forças. Agora a tua igreja, Senhor, meu Deus, ó Pai, vai experimentar mais uma vez, Senhor, meu Deus, do remédio que cura, do remédio, Senhor, meu Deus, que não se vende em farmácia, que não se fabrica em laboratório, do remédio que vem direto do céu, meu Deus, ó Pai amado, para aqueles que no Senhor, meu Deus. Pai, assim eu oro, é assim que eu creio com a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode participar, em nome do Senhor Jesus. Peço ao Senhor, meu Deus, uma semana de vitória, uma semana de bênção. Que os caminhos sejam, meu Deus, ó Pai, aplanados pelo Senhor. Que todo levante, toda muralha que se levantar, como caiu Golias, assim venha cair em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abra a porta onde não tem, aos que estão esperando. Que haja, meu Deus, ó Pai, um mover do teu Espírito na causa que o teu Filho vai esperar. Que haja novidade nesta semana. Que o Senhor venha entrar nesta causa para lutar em favor